Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Desde os primórdios da história do continente de Westeros, apenas uma religião reinou soberana sobre todas as terras, desde as Montanhas Vermelhas de Dorne até a vastidão gelada e selvagem para lá das Terras do Norte. Os Filhos da Floresta, a raça de seres que chamava este continente de lar e contendia desde a aurora dos tempos com seus irmãos gigantes, mantinham como hábito adorar os espíritos da natureza, das árvores, das montanhas, dos córregos e dos rios, dos céus e das profundezas. Um sem número de divindades sem nome e sem forma eram cultuadas por aqueles que cantavam a canção da terra. E o símbolo máximo da aliança entre os filhos e os espíritos misteriosos eram os rostos entalhados por estes nas cascas de enormes represeiros brancos como ossos, ainda na aurora dos tempos, que serviam como os olhos e ouvidos das divindades da natureza no mundo físico, através dos quais os deuses podiam olhar por seus adoradores e por toda a sua criação, preservando a harmonia e a paz entre os filhos e as forças naturais. No entanto, o tempo de calmaria não durou para sempre, e com a chegada de uma nova raça vinda do braço de terra que unia Westeros a Essos, as guerras entre os Filhos da Floresta e os primeiros homens colocaram um fim a esse ambiente sereno. De início, esses poderosos invasores traziam consigo, para além de suas armas e armaduras, seus próprios deuses obscuros, cujos nomes não são conhecidos, e por isso não se furtavam jamais de apagar todos os traços da adoração aos deuses dos filhos, onde quer que os encontrassem, do mesmo modo que davam um fim aos filhos em si. Contudo, após séculos de duros combates sem um resultado certo, os mais sábios entre as raças se reuniram no território sacramentado da Ilha das Caras, no coração do lago Olho de Deus, e firmaram entre si o pacto, a declaração de paz derradeira entre filhos e homens, colocando um fim às hostilidades e também à destruição dos símbolos sagrados e das árvores coração. Indo ainda mais além, os primeiros homens se comprometeram a abandonar a fé que haviam trazido consigo e a abraçar de coração aberto a adoração aos espíritos da natureza, como parte do esforço de convivência pacífica com os filhos nesta nova terra, motivados em parte por um genuíno desejo por paz, mas também impelidos pelas grandes mostras de poder dadas pelos feiticeiros dos filhos, os Videntes Verdes, durante os anos de combate. Esses sábios, aparentemente, possuíam o dom de ver e ouvir através dos represeiros, prevendo os movimentos dos exércitos humanos, além de comandar através do poder concedido a eles pelos deuses as forças da natureza, em especial a fauna de Westeros, fossem grandes lobos e ursos, fossem pequenos corvos e falcões, dando-lhes uma vantagem ainda maior no campo de batalha e na espionagem. Ademais, nem o mais cético entre os primeiros homens poderia em sã consciência ignorar o avassalador poder demonstrado pelos filhos a quando da destruição do braço de Dorne por uma grande onda invocada pela união dos poderes de vários Videntes Verdes, em uma vã tentativa de impedir o fluxo migratório de ainda mais homens. Porém, milhares de anos mais tarde, com a chegada de uma nova leva de seres humanos com o desejo de conquista nos corações, nem mesmo os poderes concedidos pelos deuses aos seus fiéis foram suficientes para conter as ondas de aço das migrações ândalas, o que provocou uma violenta mudança na face do continente. Como ardorosos adoradores dos 7 deuses que eram um só, os ândalos não admitiam nem toleravam outras crenças em suas novas terras, de modo que exterminaram Filhos da Floresta e primeiros homens fiéis aos deuses da natureza, e varreram com fogo e machado os bosques sagrados e as árvores coração consagradas aos deuses, para abrir caminho para uma nova fé. Desse momento em diante, os deuses da natureza que haviam sido cultuados durante tantos milhares de anos em Westeros passaram a ser conhecidos como os Antigos Deuses, em contraponto às novas divindades ândalas, que daquele ponto em diante seriam chamadas de os Novos Deuses. Eventualmente, a assimilação de todas as terras ao sul do Gargalo foi concluída, e a fé nos antigos deuses quase desapareceu nessa região, sobrevivendo apenas no Reino do Norte, o domínio da Casa Stark, e nas terras selvagens para além da muralha, lugares nos quais os Sete jamais fincaram raízes.
Até os dias de hoje, apenas algumas poucas casas no norte se declaram fiéis ao Sete, como os Manderly de Porto Branco, e a grande maioria ainda mantém viva a chama da adoração aos antigos deuses, procurando seus bosques sagrados e árvores coração sempre que se sentem na necessidade de estar cara a cara com seus deuses. Para além da muralha, a fé dos Sete não passa de um sonho distante, e não existem homens que a professem para além de alguns dos patrulheiros negros que por vezes se lançam em incursões no território selvagem. A fé nos deuses antigos ainda se mostra tremendamente relevante mesmo após séculos de combate e destruição, sendo um dos pilares mais importantes da identidade dos nortenhos e do povo livre desde tempos ancestrais. Os fiéis nestes deuses acreditam que suas divindades se apresentam em todos os aspectos do mundo natural, seja a fauna, flora ou o próprio meio ambiente, como rios e árvores, e que os deuses conduzem as almas dos fiéis mortos para dentro destes mesmos seres e lugares, de modo a continuarem vivendo para além da vida mortal embrenhados na natureza. O poder dos deuses antigos, que não possuem nomes e são incontáveis, é completamente dependente da presença de bosques sagrados e árvores coração, e acredita-se que sua ausência os torna cegos e impotentes, pois eles enxergam através dos olhos dos represeiros e enviam suas respostas através do farfalhar das folhas das árvores àqueles que rezam por sua intercessão. A fé nos deuses antigos, ao contrário da religião dos Sete no sul, não possui sacerdotes ou construções sagradas, e cada adorador pode se conectar às divindades à sua maneira, prostrado diante dos represeiros em prece silenciosa. Não existem orações, procissões, dias santos ou ritos organizados, com pouquíssimas cerimônias solenes, e os templos consagrados aos deuses antigos são os cenários do mundo natural. Em um passado remoto, os sacrifícios de sangue eram praticados em honra aos antigos deuses, com as entranhas e as partes cortadas de corpos de criminosos, transgressores e traidores penduradas nos galhos dos represeiros como uma oferenda aos deuses. Mas com o passar dos tempos, e especialmente através das pressões dos adoradores dos Sete, tais práticas caíram em desuso, ao menos no continente, embora alguns clamem que tais rituais macabros ainda sejam conduzidos pelos homens da ilha de Skagos. É importante ter em mente que os deuses a tudo observam e a tudo julgam, motivo pelo qual se acredita que nenhum homem é capaz de dizer uma mentira perante os olhos repletos de seiva de um represeiro, pois os deuses sempre sabem quando um homem mente. Assim, momentos importantes como casamentos e juramentos são conduzidos diante das árvores coração, para que os deuses antigos sirvam como testemunhas do feito e para prevenir a deslealdade. Durante um juramento, deve-se ajoelhar perante a árvore ou posicionar uma das mãos no interior da boca escavada da face, para entrar em contato direto com a divindade. Ao sul das terras do Gargalo, nos dias de hoje, o culto aos deuses antigos foi quase completamente varrido, e quase todos os bosques sagrados foram derrubados ou incendiados pelos ândalos há muito, com apenas alguns castelos como Ponta Tempestade ainda conservando os seus, que são usados principalmente como um calmo e silencioso refúgio, uma vez que ninguém os procura para a oração. As maiores exceções à destruição dos locais sagrados são a Ilha das Caras, o local onde foi firmado o pacto, que até hoje é mantida imaculada e consagrada aos deuses antigos, protegida pela Sagrada Ordem dos Homens Verdes, uma irmandade misteriosa incumbida da defesa dessa ilha contra todos aqueles que desejem lhe fazer mal e da preservação dos represeiros que ali se encontram, e o Coração Alto, um topo de colina nas terras fluviais que ainda conserva uma poderosa presença das forças naturais, e que serve como morada a uma misteriosa velha, pequena e encurvada, com a pele levemente esverdeada e olhos profundos e vermelhos, como a seiva de um represeiro, que supostamente possui o dom da profecia, através de seus sonhos. Alguns afirmam que tal anciã é, na realidade, a última representante dos Filhos da Floresta ainda viva ao sul do Gargalo, ou talvez em toda Westeros, mas não se pode verificar a veracidade de tal história. Ao longo de milhares de anos antes da chegada dos Ândalos e de sua fé, Westeros assistiu também a algumas poucas formas mais localizadas de fé divergentes da dos deuses antigos, como a fé no deus afogado das Ilhas de Ferro, sobre a qual falaremos em um vídeo autônomo, a crença na Senhora das Ondas e no Senhor dos Céus praticada nas Três Irmãs, um conjunto de ilhas entre o Vale e o Norte, e a adoração de obscuras deidades por parte de alguns dos clãs e tribos para lá da muralha, como os deuses subterrâneos obscuros adorados nas presas de gelo, os deuses de gelo e neve da Costa Gelada e os deuses caranguejo na ponta de Storroad, a península na qual se localiza Durolar, mas nenhuma dessas crenças foi capaz de romper as barreiras de suas localidades e permaneceram como religiões secundárias desde sempre. Os adoradores dos antigos deuses compartilham com suas contrapartes do sul algumas visões sobre determinadas práticas.
Eles também condenam veementemente a escravidão, o incesto e o assassinato de familiares, além de tomarem como sagrados os direitos de hóspedes. Entre os nortenhos, também é comum conservar a velha tradição segundo a qual o homem que dita uma sentença de morte deve manejar ele mesmo o instrumento de execução, embora não se saiba se isso é motivado por razões religiosas ou meramente culturais. Quanto à cerimônia tradicional de casamento dentro da fé nos antigos deuses, ela se dá da seguinte forma. Diante dos olhos da árvore coração, o pai da noiva, ou um parente do sexo masculino que venha entregá-la ao marido, a escolta até o centro do bosque sagrado, em um vestido branco como a casca de um represeiro, cedendo sua mão ao marido presente diante de quem quer que esteja presidindo a cerimônia. O rito em si é bastante curto e pouco formal, e se concentra nas palavras da troca da proteção e nas identidades dos presentes. O presidente da cerimônia pergunta quem vem diante dos deuses trazer a noiva e quem é o noivo que a recebe, e depois a noiva declara: "Eu tomo este homem como meu marido", após o que ambos se dão as mãos, se ajoelham diante da árvore coração e fazem uma reverência, demonstrando que sua união será sacramentada e se dará sob o poder e a proteção dos velhos deuses. Depois, ambos se levantam e um momento de prece silenciosa toma conta do bosque sagrado, após o que o noivo remove dos ombros da sua prometida o manto de noiva, com as cores de sua casa, e coloca em seu lugar o manto de esposa, com as cores da casa do noivo, e o símbolo de sua proteção. Com isso, o casamento está feito, e o marido leva sua nova esposa nos braços até o banquete que é realizado após a cerimônia, com o dia terminando na cerimônia de acamagem dos recém-casados. Casamentos feitos sob a ponta de uma espada não são considerados válidos pela sociedade, mas tal prática não é incomum quando grandes extensões de terras ricas e férteis estão em jogo. No passado, os lordes do norte tiveram o direito assegurado à primeira noite e ao sangue de donzela da noiva, dormindo com a recém-casada antes de seu marido. Mas após insistentes pedidos da rainha Alicent Targaryen, o velho rei Jaehaerys I declarou a prática como sendo ilegal no norte, tal como já era no sul, onde a fé dos Sete não permitia tal coisa. Ainda assim, dizem que tal costume ainda é praticado em certas partes do norte, mesmo que de forma oculta, uma vez que um velho ditado nortenho reza que, onde os velhos deuses governam, velhos costumes espreitam. Quanto aos costumes funerários dos adoradores dos deuses antigos, nada é confirmado pelo autor, embora se especule que casas nobres tendam a sepultar seus mortos em criptas e catacumbas sob suas fortalezas, para manter os entes queridos por perto e seus fantasmas quietos, com os Stark até mesmo posicionando as antigas lâminas dos reis do inverno falecidos sobre seus túmulos, como forma de selar suas almas neles. Algumas outras casas também tendem a enterrar seus mortos sob suas árvores coração, para se manterem em contato direto com os deuses após a morte. Também valem a menção as elevações tumulares dos primeiros homens espalhadas pelas terras do norte, que contêm os restos mortais de reis e grandes heróis, e podem ser também um antigo costume dos primeiros homens convertidos à fé nos antigos deuses. No que tange as influências para a construção da fé nos antigos deuses, George Martin afirmou se inspirar em diferentes aspectos da Wicca e das antigas religiões animistas, celtas e nórdicas, unindo elementos de todos esses sistemas de crença em uma religião única, propositalmente vaga em suas nuances, para instigar a imaginação e a curiosidade do leitor.